Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, nossa Mãe Maria Santíssima. Vamos para agora nossa aula 9, nossa nona aula, com o tema do 7º artigo do Credo Apostólico. Estamos seguindo o Catecismo Maior de São Pio X, neste curso de Catecismo Romano. E o que diz o 7º artigo do Credo? Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. O 7º artigo do Credo ensina-nos que no fim do mundo, Jesus Cristo, cheio de glória e de majestade, há de vir do céu para julgar todos os homens, bons e maus, e para dar a cada um o prêmio ou o castigo que tiver merecido. Nós encontramos na Sagrada Escritura, no Evangelho de São Mateus, no capítulo 25, a passagem que o próprio Jesus descreve como se dará este juízo final, o juízo universal. Ele diz lá: quando o Filho do Homem vier em sua glória com seus anjos, separará os homens uns dos outros, como o pastor separa as ovelhas dos cabritos. Colocará as ovelhas à sua direita, os cabritos à sua esquerda. E dirá aos que tiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, porque eu tive fome e me deste de comer. E assim sucessivamente, como bem relata o Santo Evangelho. Esta realidade se dará na segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como Ele mesmo prometeu que virá, e será então a consumação de todas as coisas, onde todos aqueles que morreram, todos os que morreram, irão ressuscitar, alguns para a ressurreição da vida eterna, outros para uma ressurreição de morte eterna. Porque quando se fala de inferno, é uma morte para a alma, no sentido não de sua inexistência eterna, mas de um sofrimento tal, que é um sofrimento de morte, onde não há felicidade, não há paz. Então é um estado permanente, eterno, de morte espiritual. Devemos muito nos cuidar para não cairmos nessa triste condição. E para isso, precisamos buscar cada dia mais a Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, por uma vida de oração, uma vida sacramental, de confissão, de comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, uma vida conforme os ensinamentos da sã doutrina católica, seguindo os santos mandamentos para guiar nossa vida moral, para que nós não caiamos em pecado mortal e não morramos nesse estado que é, de fato, o estado que leva nossas almas para a perdição eterna. Se cada um, logo depois da morte, há de ser julgado, porque Jesus Cristo no juízo particular, porque haveremos de ser julgados todos no juízo universal. Haveremos de ser julgados todos no juízo universal por várias razões. Primeira, para a glória de Deus, para que todos vejam a glória de Deus, tão ultrajada, tão desprezada nos tempos, dos séculos, pelos homens que querem viver sem Ele, neste mundo. Por consequência, estarão também no outro mundo sem Ele.
para a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Também tão desprezados, tão perseguidos, né? Cristo que é tratado, né, muitas das vezes com deboche, né, com desrespeito, com vilipêndio da sua dignidade de Filho de Deus, de Deus mesmo, para a glória dos santos, que também tantos mártires, tantos que foram ultrajados, que sofreram perseguição de morte, que foram ridicularizados, zombados pela sua fé, para a confusão dos maus que verão nesse dia o quanto, né, durante toda a vida, né, fizeram de coisas ruins, de maldades, né, e sobretudo a maldade de não abrir a sua alma, abrir seu coração para Deus, procurando viver nos vícios, nas paixões mundanas, no materialismo, né, na negação de Deus por diversas formas. E finalmente, para que o corpo, depois da ressurreição universal, tenha juntamente com a alma a sua sentença de prêmio e de castigo. Ora, na ressurreição final, as almas que já estão na glória ressuscitarão com seus corpos, para que com os seus corpos, agora unificados naquela mesma realidade que Jesus ressuscitado se encontra com o seu corpo triunfante e glorificado, o corpo espiritual, o corpo não mais sujeito às limitações do tempo e do espaço da natureza, né? Mas um corpo glorificado. Então eles irão para a felicidade plena com seu corpo. Mas os que estão já no inferno, as almas que já se encontram no inferno, pelo juízo pessoal que acontece depois da morte de cada um de nós, que já recebemos ali depois da morte nossa sentença, esses que condenados ao inferno estão, e lá estão, ressuscitarão, para que também com seus corpos ressuscitados, não glorificados, mas ainda mais, né, deteriorado, o corpo totalmente, né, vamos dizer assim, um corpo deplorável, vai sofrer com o corpo, unida à alma, nas profundezas do inferno para sempre. Então, esse é no final dessas razões pelas quais o juízo universal vai acontecer, né? Independentemente de já ter acontecido para aqueles que morreram, o juízo pessoal. Para que no juízo universal, porque no juízo universal há de manifestar-se a glória de Deus. No juízo universal há de se manifestar a glória de Deus, porque todos hão de reconhecer a justiça com que Deus governa o mundo, embora se vejam, às vezes, os bons sofrendo e os maus em prosperidade. Então veja que muitas vezes os bons até reclamam e até às vezes caem pelo pecado da murmúria, porque vê tanto progresso, tanta prosperidade no mundo para os maus, e aqueles que são fiéis a Deus vivem muitas das vezes em situação miserável. Mas no juízo universal se revelará exatamente isso, a justiça de Deus. A justiça de Deus que premia para todo sempre aqueles que viveram na sua fidelidade. E o castigo eterno para aqueles que, embora deste mundo, tendo todas as os benefícios, as benesses deste mundo, e que por conta de sua maldade, de seu apego, de sua idolatria aos bens materiais,
vão perecer para sempre na eternidade. Porque no juízo universal há de manifestar-se a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. No juízo universal há de se manifestar a glória de nosso Jesus Cristo, porque tendo ele sido injustamente condenado pelos homens, aparecerá então à face do mundo inteiro como o juiz supremo de todos. Então, diante de tudo que ele padeceu, né, da perfídia dos homens, a perfídia dos maus, né, e que mesmo depois de crucificá-lo, mesmo depois dele ter ressuscitado, continuaram e obstinadamente, né, na via da maldade, perseguindo o nosso Senhor, perseguindo a sua igreja. Então Jesus há de mostrar sua glória para também esses que verão, né, e chorarão amargamente, né, o fato de terem recusado a misericórdia, o amor e a bondade de nosso Deus. Porque no juízo universal há de manifestar-se a glória dos santos. No juízo universal há de manifestar-se a glória dos santos, porque muitos deles que morreram, desprezados pelos maus, hão de ser glorificados na presença de todos os homens, para que também vejam a recompensa que os santos receberam pela sua fidelidade, pela sua paciência, de ter sofrido tudo por Cristo, de ter aceitado a sua cruz e se submetido ao escárnio da maldade daqueles que o perseguiam. E esses o verão, para que a justiça também seja feita aos santos. E esses que morreram, aqueles que morreram por Cristo, seja visto por todos aqueles seus algozes, por todos aqueles que os desprezaram, na sua beleza, né? Na sua glória, quer dizer, envolto da glória de Deus, brilhando como estrelas do céu. Então, para isso também se manifestará a glória dos santos. No juízo universal, qual será a confusão dos maus? No juízo universal, a confusão dos maus será enorme, especialmente daqueles que oprimiram os justos e a daqueles que durante a vida procuraram ser tidos falsamente por homens virtuosos e bons, pois verão manifestados à vista de todo mundo todos os pecados que cometeram, ainda os mais ocultos. Então, aqueles que viveram indiferentes a Deus, que muitas das vezes hipocritamente tentavam transparecer uma imagem de respeitabilidade, dignidade, muitas das vezes até de santidade, né? As falsas aparências de santidade, mas que muitas das vezes, e que viveram, na verdade, né, no pecado, na vida dupla, na hipocrisia, e que isso tudo para nós é um grande alerta. Meditar sobre essa realidade do juízo universal, da confusão dos maus, é uma advertência seríssima para todos nós. Todos nós. Então, pensemos muito sobre essas verdades da fé. O artigo 7º do credo, né? De onde há de vir a julgar os vivos e os mortos.
os mortos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e nossa Mãe, Maria Santíssima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.